Quando o sol se foi, deixou meu coração desejando um cantinho petidinho, cheio de amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso, viesse passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e os beija-flor, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, e envolvidos na pureza destes sentimentos meus, se eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse, cantasse, e envolvidos na pureza destes sentimentos meus, se eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de venturas, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando você quiser chorar, e a música, vou cantar de novo. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de venturas, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta
e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam o mal, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toque a meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toque a meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Gratidão, Antônio. Não deu tempo de cantar dobrado, mas no final tem mais. Queridos irmãos e amigos, muita luz, muita paz para todos nós. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma tarde, início de noite, aqui no Brasil, de domingo, para juntos estudarmos um pouco mais sobre as obras da nossa querida Amélia Rodrigues
que vem nos falar sobre os ensinamentos do nosso querido amado Mestre Jesus. E ficamos muito felizes e contentes com a presença de cada um de vocês que está aqui conosco, que nos acompanham nesse trabalho e nesta tarefa. E Jesus, em sua infinita bondade, juntamente com seus mensageiros, em particular a dona Amélia Rodrigues, possa nos envolver em seus fluidos benéficos e salutares, nos ajudando assim a despertar em nós os melhores sentimentos através desses ensinamentos que nos transformam em criaturas melhores. Muita luz, muita paz para todos nós. Estamos hoje falando do capítulo, ou iremos falar, do capítulo 10 do livro Trigo de Deus, e quem vai estar conosco falando sobre esse capítulo é a nossa irmã Viviane, que ela já esteve aqui em outras oportunidades e retorna hoje novamente para falar desse capítulo, que tem como tema Era um Sábado. E aí a Amélia Rodrigues, ela nos apresenta esse tema com muita maestria, falando sobre a vivência de Jesus naquela época, no sábado, como nós também já ouvimos falar em vários momentos, em outras oportunidades. Será que um sábado se deve trabalhar? Será que um sábado se deve descansar? Será que devemos fazer o que em um sábado? Viviane, querida, assim como todos os outros que estão aqui, sejam bem-vindos. Fique à vontade, você tem de agora até às 17h50 ou 55, mas fique bem à vontade para você falar para nós o que é que Dona Amélia Rodrigues nos apresenta nesse capítulo com esse tema, Era Sábado. Só que hoje é domingo. Fique bem à vontade e seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde a todos, né? É um prazer enorme estar. Muito, Viviane. Decidi apresentar. A Viviane é lá de Minas, amiga do Toninho, lá de viagem. Não conhece, né? Parceira de trabalho, de viagem. Sim. E ela tem um trabalho que realiza toda terça-feira no Centro Espírita Virtual Maria de Jesus. Quem desejar, é só me falar que eu passo o link também, que ela sempre está me mandando. Quando eu posso, eu participo. Bem-vinda, querida. Obrigada, eu agradeço a todos. É um prazer enorme estar reunido com vocês. E hoje vamos falar sobre a proposta, né, desse trabalho. Era sábado, na obra de Amélia Rodrigues, Trigo de Jesus. Eu vou fazer uma leitura rápida do texto para que nós possamos estar afinizado com o que foi a proposta da casa. Eu achei melhor assim. Vai ser bom para todos nós. Era um sábado. A sinagoga, ao tempo de Jesus, como ainda hoje, possuía um papel preponderante na vida da comunidade hebreia. Além de templo religioso, caracterizava como um núcleo social escolar, onde estudava o manuscrito da Torá e se comentava em discursos comovedores o seu conteúdo precioso. Depois de desembrulhara de um envoltório de linho fino, no qual ficava guardada. A religião era a principal paixão de qualquer judeu, e a frequência à sinagoga um dever impostergado. Por razão, funcionário de serviço, que se encarregava de soprar com força o chifre de carneiro para anunciar o sábado, conduzia a Torá, que era tida como a fonte fértil de toda a sabedoria. As pessoas se distribuíam pelo recinto, conforme os espaços defronte da quarta parede, a que se erguia na direção frontal de Jerusalém. Tremuluzia chamas débeis na memorá. O candelabro, ou de 7 braços, inspirado na planta Salve Judá. A Torá era copiada em folhas de pergaminho, costuradas umas às outras e enroladas em talas de madeira, chamadas árvores da vida. Lida em altas vozes por qualquer pessoa,
constituía uma aventura para quem o fizesse. Jesus teve ocasião de fazê-lo e interpretá-la sob admiração geral, quando declarou na primeira vez que naquele dia se cumpria nele o que estava escrito. A sinagoga era, portanto, o núcleo central e relevante da comunidade. O sábado fora eleito como o dia do descanso. A lei e a tradição haviam estabelecido com rigor o que se podia ou não fazer sob rigorosa limitação. A observância, no entanto, era mais formal do que real, porquanto na dependência do interesse de cada um. A criatura humana, porém, que se comprasse com as mesquinharias, demorando-se no atendimento das formas, sem preocupação com o conteúdo, estabelecera quanto se podia caminhar, o volume e o peso a carregar, qual o serviço a executar. Minudente, no estabelecer preceitos, não cuida do aprofundamento do significado, perdendo-se em aparência sem a correspondente da realidade. Era o dia dedicado ao formalismo, ao descanso, à ociosidade, também à religião. Era um sábado, Jesus ensinava na sinagoga. Desde cedo, os jovens se adentravam na leitura e na interpretação dos textos sagrados, que ele já se revelara mais de uma vez portador da excelente virtude do discurso. Nesse dia, porém, lá estava também uma mulher possessa, que o espírito tornara enferma havia 18 anos. Andava curvada e não podia endireitar-se. A interferência das entidades perversas na vida humana é de grande intensidade. Doenças físicas, emocionais, psíquicas multiplicam-se, afligindo multidões que temam por ignorar a gênese obsessiva, de natureza espiritual atormentadora. Não se interrompendo a vida ante o fenômeno da morte, o intercâmbio mental prossegue natural, mediante sintonia e afinidade entre os seres. Esse fenômeno está presente em todas as épocas, culturas e povos da humanidade, e era muito comum nos dias de Jesus. Ele o enfrentou com elevação e terapia libertadora, ímpar, graças à sua autoridade moral e perfeição espiritual. A sua cuidade para penetrar na casualidade das ocorrências facultava-lhe a sabedoria para distinguir o momento quando deveria interferir a favor dos padecedentes. Ele conhecia o drama da desafortunada paciente obsessa. Vendo-a, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade, impondo-lhe as mãos. O momento foi grandioso, impactante. O inesperado a todos colheu de surpresa. A enferma endireitou-se e se pôs a dar a glória. O sol da saúde penetra as sombras do sofrimento e logo reina alegria na paisagem antes triste. A libertação rompe as algemas e o escravo exulta. A autoridade afasta o delinquente facultando o equilíbrio da sua vítima. O amor sobrepõe-se ao ódio e alivia as aflições. Jesus é o poder que vem de Deus, e o mundo é o grande cenário para a realização. Fonte da vida é ele, a vida plena que toma e deixa o corpo quando lhe apraz. Conhecendo a origem, interpreta os fenômenos e altera-lhes a rota. Na verdade, o bem sempre defronta opositores, os invejosos, os pigmeus, os homens sombras, vazios de realização interior, doentes da alma. Ante a estupefação geral, o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus fazia curas aos sábios de sua multidão, 6 dias há durante os quais se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados e não em dia de sábado. A astúcia estabelece normas que são ultrajes à razão. Impossibilitada de produzir e fomentar o progresso, tenta obstar a marcha o avanço. A natureza é um poema de equilíbrio, enquanto ser humano entre os conflitos nos quais se estertora é um paradoxo. Não segue o fluxo do amor porque ainda é primário nos sentimentos, é egocêntrico nas aspirações. Corrido pelas mazelas, combate o que não tem condições de realizar e maldiz aquilo de bom que o afeta negativamente. Jesus, no entanto, conhecia o homem com profundo sua realidade e seus limites. Fita então apiedado o infeliz e educa com severidade. Nunca se deve deixar espaço bom aberto aos maus. A técnica de correção é conforme o deslize, a terapia de acordo com a enfermidade. Hipócritas, enuncia com rigor e serenidade. A palavra vigorosa, o velho que se açoita diverte, para logo prosseguir com a lógica de bronze.
Não solta cada um de vós ao sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura e o leva a beber? Os egoístas justificam os seus atos. Quando em jogos, jogam os seus interesses, tudo é factível e legal. Não, porém, os são as ações do seu próximo, mesmo com legitimado pela necessidade superior. Estão atentos sempre contra os outros, elege-se sábios do próximo, em cuja função infeliz comprazem. E ele prossegue, e essa mulher que é filha de Abraão, presa por Satanás há 18 anos, não devia libertar-se desse julgo em um sábado? Interrogação Artur, Amácia e o chefe da sinagoga se desconcerta. Sua consciência obliterada é sacudida pela veemência do amor espontâneo. Não há contradita verdade, ela sobrenada na corrente dos sofismas, negações e desfios de ordens. Vale mais o ser humano do que o animal de carga, sem dúvida, quem o contesta. A demorada sujeição deveria terminar. A saúde é o estado natural e não a doença, a desdita. Ele estava ali naquele dia e não em outro, e não depois. Aquela, portanto, oportunidade no dia era secundária. A ação do bem tem o seu momento, ninguém o determina. Ele esplende e acontece. Quem o desperdiça não o reencontra nas mesmas condições. 18 anos sob a ação do satânico obsessor, constituía purgação santificadora suficiente para o resgate que terminava. Escravo sofria, livre exultava. No cativeiro reabilitara-se, na liberdade iria ser agente multiplicadora de vida e de esperança. Ninguém que se detém à vitória da luz. Os adversários ficaram envergonhados e a multidão alegrava-se com todas as maravilhas que ele fazia. Jesus é a porta da libertação, que é aos possíveis em tudo. Nunca desistiu do desafio avançado sempre. A sinagoga era um centro comunitário de ação social, religiosa e aquele era o sábado. A Amélia Rodrigues pegou no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 17. Essa passagem é extremamente profunda, eu quis fazer uma leitura breve, cortei algumas partes para a gente se atentar sobre o ocorrido, por que a Amélia Rodrigues escreveu sobre essa passagem. Analisando todo o contexto e o que aconteceu nesse dia, nos remete a várias reflexões nos nossos dias de hoje. Era um sábado, e o que era um sábado para o judeu? Até hoje ainda é, para os judeus. O Shabat em hebraico, né, que é chamado sábado, para eles era o dia sagrado, né, desde do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Tem os irmãos que seguem os protestantes que seguem a linha dos adventistas, que segue esse mesmo ritmo até hoje. Ela está qual que é a origem desse sábado ser sagrado de descanso? Lá no Velho Testamento, que é onde Moisés recebe e fala que lembre-te do sábado para santificar. Está no Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Então, analisando isso aí, o sábado para o judeu era sagrado. E a Amélia Rodrigues, o que ela vem mostrar? Uma tensão entre o Mestre Jesus e aqueles que fiscalizavam as normas religiosas. Preocupavam-se muito com as normas que eles criaram e impuseram na sinagoga, e não preocupava com a questão da caridade, do amor ao próximo. E isso nos chama a reflexão sobre nós, nos dias de hoje, como que estão as casas espíritas. Esse texto dela viu uma profundidade muito grande na chamada que ela nos faz a refletir, né? Cada um tem uma forma de interpretar. Nós estamos mais preocupados com as regras ou com o bem que nós podemos fazer? Percebe-se que hoje eu falo na situação de Minas, aqui da cidade que eu moro, Contagem da Grande e de Belo Horizonte, que a gente tem muito acesso, tanto eu quanto o Toninho. Tem-se muitas normas. Tudo não, muito não pode. Mas tem muito tempo que já vem um questionamento, isso é disciplina ou é norma? Que ser disciplinado e ter uma conduta moral é uma coisa. Normas impostas dentro da casa é outra. Precisa-se de normas, sim, porque nós ainda não somos disciplinados totalmente. Se não tiver uma organização, nada funciona. É por isso que existe o direito. O direito veio
para colocar normas, porque nós espíritos, no mundo de provas e expiações, não sabemos seguir se não tiver uma punição. Por isso que o direito de tempos em tempos, as legislações vão mudando, se adequando à realidade da sociedade. Mas assim, essa quantidade de normas que tem dentro das casas, que são colocadas por nós encarnados, condiz com os ensinamentos do mestre. Isso tem sido muito questionado aqui e sempre a gente estava se perguntando até onde que vai esse tanto de não. Os que eu falo que aqui é um monte de nãos. Que não isso, aqui, aonde que está escrito esses nãos. Não estou questionando o administrativo de nenhuma casa. Eu estou falando sobre as questões que nós vamos vivenciando aqui, vendo que não tem sentido dentro da principal objetivo da doutrina dos espíritos, o amor e a caridade. E o que o Mestre Jesus nos mostra? Que a religião, ela veio para nos libertar, e não para nos acorrentar. Ela veio para consolar e aproximar nós de Deus, é religar. A partir do momento que a gente fica escravizado e aprisionado, isso não é religião. Até mesmo que a doutrina dos espíritos, ela é uma doutrina. Não doutrina, é ciência, religião e filosofia. É algo para você analisar nos três contextos. Então, se está me aprisionando e eu não me sinto livre, quando eu falo livre, é livre com responsabilidade, que a verdadeira liberdade é com responsabilidade. Pelos meus atos e assumir as consequências dos meus atos. Essa religião não está me fazendo bem. A gente sempre tem que pensar isso. Senão, eu não sinto bem quando eu termino uma tarefa dentro da casa espírita, ela não está me fazendo bem. O objetivo principal não está sendo alcançado. Primeira coisa que eu tenho que analisar. E quando a Amélia fala, constantemente nós temos um fariseu dentro de nós, ela não está errada. Quem somos nós falar? Está corretíssimo. A gente precisa olhar para dentro de nós e ver esses fariseus que nós temos ainda no nosso íntimo, que quem que são esses fariseus? Quando nós julgamos os outros, que nós todos julgamos, às vezes somente em pensamento, mas julgamos. A gente não verbaliza, mas julgamos. Quando exigimos perfeição alheia, que o outro seja perfeito, mas eu não consigo ter essa perfeição. Valorizamos muito a aparência, preocupando muito com o estereótipo, com a beleza dos templos, às vezes com a beleza da vestimenta do expositor, com a beleza de tudo, mas o que ele tem de íntimo que me agrega? E esquecemos a compaixão. Quando eu tenho esses quatro aí, eu tenho um fariseu dentro de mim. Os fariseus se preocupavam muito com o externo. Vestes impecáveis, as sinagogas impecáveis, falas maravilhosas, e o íntimo todo doloroso, todo confuso. Por isso que o Mestre Jesus chamou, vocês parecem túmulos caiados. Lindos por fora e podres por dentro. E chamou eles novamente de hipócritas. Então, ela nos chama a repensar. Tem fariseu? Tenho algum fariseu dentro de mim? Nós não temos condutas, às vezes, de fariseus, não. Porque a gente fala sempre dos fariseus, apontamos os dedos, estudos, analisamos, mas a maioria de nós temos condutas igual dos fariseus. E elas nos chamam isso numa reflexão com tanta propriedade, com tanta firmeza, que toca e fazem, e primeiramente quem está preparando o estudo, eu me fiz a repensar várias vezes, assim, como eu tenho de fariseu dentro de mim. E quando a gente vai lá na lei mosaica, que a gente tem que relacionar com a lei mosaica, que o Primeiro Testamento foi escrito por judeus. E Moisés, que foi que iniciou, que foi a primeira revelação, que recebeu os 10 mandamentos, que são as leis divinas, mas escrita da forma como que o povo, na época, entendia. A gente tem que fazer essa relação com a lei mosaica. Ela compreendia não apenas os 10 mandamentos, que foi o decálogo que foi enviado, mas depois do decálogo, o Moisés foi orientado a criar as normas civis para que o povo respeitassem as normas, para eles poderem viver em comunia e sociedade melhor, as leis religiosas que foram colocadas cerimoniais, transmitidas a Moisés.
Então, com o passar dos séculos, os estudiosos foram vendo e acrescentando interpretações dessas leis que não são os 10 mandamentos, foram as que ele criou. E chegou até nos tempos de hoje, e que o sábado é um dia de descanso, mas não é igual na época deles, que a gente deixava de fazer tudo para vivenciar, porque eles paravam o sábado todo para ficar no ócio e ir para a sinagoga. Hoje, no sábado, muitas pessoas não trabalham no sábado, mas dedicam, tem as tarefas na casa espírita, outros créditos têm tarefas, é o dia que tem para ter contato com a família, visitar alguém no hospital. O sábado, nós utilizamos eles de várias formas, cada um da sua forma. Aí nós temos que pensar, utilizamos ele de forma produtiva ou não. Porque às vezes tem sábado que a gente tem o sábado do ócio, que é o dia todo só parado dentro de casa descansando. E não tem nada de errado, a gente precisa do ócio, do descanso. Então, passado o tempo, hoje nós, observando de hoje para a época de Moisés, nosso sábado é muito diversificado. Ele não é só para o descanso, para o ócio, para a preguiça, não. A gente faz muita coisa. Nosso amigo Toninho mesmo, ele toca muito no sábado. Ele canta muito no sábado. E o sábado dele, ele usa o quê? Para trabalhar por Cristo. Levar o evangelho através da música. Ele não fica na ociosidade. Sábado meu tem estudos em várias casas. E vocês, com certeza, têm tarefas nas casas de vocês, tem alguma coisa, ou tem parentes que precisam de auxílio, de uma visita, ou às vezes acompanha alguém no hospital. Então, hoje é muito diferente da época de Moisés. O sábado hoje, na época deles, o sábado, as proibições eram, não podia trabalhar, não podia transportar cargas, não podia realizar atividades manuais e não podia executar tarefas que davam muito trabalho. Então, ou seja, o sábado era para ir na sinagoga. E eles falavam que era o dia de descanso, mas o dia de descanso para dedicar a Deus. Que tem esse adentro aí para dedicar a Deus. E essa intenção de preservar esse dia sagrado, tinha uma intenção dessa preservação do dia sagrado. Muitas vezes era para evitar o excesso. O excesso que eles, às vezes, cometiam durante a semana. E para evitar esse excesso de regras, acabou obscurecendo o sentido espiritual. Porque no sábado não podia se fazer nada, mas tem um sentido espiritual total aí. De estar conectado com o Pai, de fazer trabalhos no bem, de praticar a caridade. Só colocaram tantas regras, ficou tão enrijecida, que no sábado não podia socorrer ninguém. Se tivesse um vizinho passando mal, não socorria. E hoje a gente tem uma leitura muito diferente disso. O sábado é sim de descanso, que eu trabalho a semana toda. Meu corpo eu preciso ter cuidado com o meu corpo. Mas tem irmãos que trabalham no sábado. É o dia que eu tenho que contar, eu preciso ter mais atenção com a minha família, com meus entes queridos, que eu posso praticar, fazer minhas tarefas do jeito que eu gosto. Sim. Mas eles endureceram demais as leis da época. E vem o Mestre Jesus, exatamente no sábado, e auxilia uma irmã. E dentro da sinagoga, com vários religiosos que já vinham perseguindo, alfinetando ele a todo momento, com essas leis rígidas dentro da sinagoga, ele e Jesus curou enfermos em sábados. Ele socorria em qualquer dia da semana, não tinha tempo para isso. Por isso, quando lá no tanque de Betesda, ele fala, o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E serve para nós. Se meu pai trabalha até hoje, vocês também têm que trabalhar. E aí, como ele fazia isso, não tinha o dia da semana, qualquer hora era o momento, que era aquele momento que ele estava ali para auxiliar, igual ele fala, não ter, amanhã talvez não tenha eu mesmo a oportunidade de auxiliar. Aí ele passa para os fariseus como ele estava infringindo as leis moisâicas. Mas os fariseus não tinham noção de quem era esse Espírito, o Mestre Jesus, que estava no meio de nós. Da grandiosidade desse Espírito, da luz, da sabedoria, do conhecimento. Ele já era
Espírito crístico, quando esteve no meio de nós. Hoje ele não sabe a condição de evolução além que ele já está. E aí ele chega lá e socorre esse irmão. Ele, hora nenhuma, ele estava abolindo lei. Ele estava passando por cima das leis, de lei nenhuma. Como ele diz, eu não vim destruir a lei. O que ele fez? Ele veio restaurar o significado do sábado. Ele veio mostrar que a forma como estava sendo passada não era o correto. E qual foi a mensagem principal dele? Que foi muito clara. A lei existe para servir o ser humano e promover o bem, e não o contrário. Se eu tenho uma legislação que ela não serve, não promove o bem, ela não tem significado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O sábado foi feito para nós administrar esse tempo que nós temos mais livre e praticar o bem e auxiliar da melhor forma possível. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 27. Dentro da doutrina espírita, na luz da doutrina espírita, que é o que nós seguimos e acreditamos, o que ele nos convida? Que as leis divinas são imutáveis. Então, a hora de ajudar é a qualquer momento, não tem o dia da semana, não tem hora. Qualquer momento, se você tiver oportunidade de auxiliar, auxilie. Que amanhã você não vai ter a mesma oportunidade. As leis humanas e religiosas evoluem com o tempo, evoluem mesmo com o tempo, elas mudam, elas são mutáveis. Na época de Moisés para cá, quanta coisa mudou na legislação civil. Código Civil nosso Código Penal, é todo brasileiro baseado nas leis moisáicas. A fonte foi lá. E quanta coisa já mudou e já alterou. O amor é o espírito da lei. Se eu não tenho amor, qualquer dia da semana vai ser empecilho para eu auxiliar alguém. A caridade deve prevalecer sobre o formalismo. E a gente pode pegar um exemplo. Hoje é domingo. Então, se alguém passar mal, tivesse a legislação que os hospitais não fossem atender no domingo, como ficaria a sociedade? O pessoal da segurança pública, sábado, domingo no trabalho, como ficaria a nossa segurança? E aí eles institucionaram que dentro do sábado não poderia se fazer nada, nem auxiliar um irmão. Então chegava o irmão lá, precisando de uma oração, se chega um irmão hoje na casa espírita, precisando de um passe, hoje não tem passista, tem tarefa de passe de segunda, terça e quarta, por exemplo. Um exemplo estou dando. Cadê a caridade? Não tem nenhum irmão passista que pode, mais dois da aceitação, aplicar esse passe. O irmão vai voltar para casa necessitando do passe, às vezes é uma situação grave. Isso que nós precisamos, que o Mestre Jesus está nos chamando. Quando eu falei que aqui é cheio, muitas casas, amigas aqui são cheias de nãos, é esses nãos aí que vêm atrapalhando a perspectiva trabalho da espiritualidade, porque não se entende, não tem essa sensibilidade que estamos para servir. Domingo, estou te ligando agora às 5 horas, precisamos da gente agora, às 19 horas para ajudar no tratamento espiritual do irmão. Não, hoje eu não vou, porque hoje não é meu dia. Como assim? Se eu sou telefone da casa e faço parte da equipe desse trabalho, eu vou chegar um pouco atrasado. Pode aguardar? Eu estou chegando. Não, eu não vou, porque hoje não é meu dia. Cadê a caridade? Cadê o meu objetivo de servir? Cadê a palavra servo quando nós falamos, somos servos do Cristo? Ah, mas domingo, 2 horas da tarde, precisamos de você para socorrer o irmão que chegou em estado grave, procurar a casa. Não posso. Eu não vou. Hoje eu não faço serviço. Se eu estou dentro dessa tarefa, a não ser que eu não tenha como ir mesmo, e eu tenho como auxiliar, estou em casa tranquila, já dei almoço, tudo, por que eu não posso ir? É isso que a Amélia Rodrigues vem nos chamando e nos questionando. Essa questão não só do sábado, mas todos os dias nós somos convidados a praticar o bem e não praticamos. Porque nós mesmos colocando em princípio. É claro que se eu estiver num lugar longe, em outra cidade, não tem como chegar, eu tenho que falar, olha, eu não consigo chegar. Ver se outros irmãos conseguem auxiliar. No horário eu não consigo estar. Mas eu estou em casa à toa, sem fazer nada. Por que não? Então, nós precisamos atentar a isso. A casa
está de portas abertas, a gente tem que chegar. Como ele falou, amanhã, hoje é o dia de eu servir e auxiliar. Amanhã eu não terei a mesma oportunidade. O próprio Mestre Jesus falou. Então, isso é muito sério. A gente precisa entender que não tem o dia da semana para eu servir. Eu preciso, é claro que nós trabalhamos, a gente tem horário de sair do trabalho, tem situações mais complexas, mas se eu puder chegar, eu tiver como auxiliar, e outro, o tarefeiro sempre está pronto, tem que estar pronto para executar a tarefa. Os médicos sempre têm que estar prontos. Eu sou médico não só dentro da reunião mediúnica, no dia da mediúnica. Eu sou médico todos os dias e tenho que estar preparada todos os dias. Porque eu não sei o que pode acontecer e eu vou ser chamada a auxiliar. E eu não posso porque eu não estou preparada. Aí eu pergunto, como que está a nossa responsabilidade com nossas tarefas? Aí eu vou, agora a Amélia nos chamou. E tem dia para servir, porque o Deus, o nosso Pai Criador, ele não tem dia para nos olhar, nos auxiliar, nos amparar. O Mestre Jesus não tem dia, ele não tem segunda a sexta, eu olho, eu mando amparo e proteção. Sábado, domingo, não tem amparo e proteção, que eu estou descansando. Eu nunca ouvi falar isso. E entrando dentro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que ele fala, sede perfeitos, vem de encontro com o que a Amélia Rodrigues falou com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. E qual que é o ensinamento principal que ele fala para ser um homem de bem? Cumprir a lei de justiça, amor e caridade, isso é a maior pureza. Ou seja, eu tenho que ser justo, amor em tudo que eu vou fazer e caridade. Porque se eu não tiver amor, não tem caridade. Tem fé em Deus e confiança no futuro. Amanhã não me pertence. Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui com vocês fazendo esse estudo. Amanhã eu não sei se eu teria essa mesma oportunidade. Nem se estarei encarnada. Então, eu tenho que confiar em Deus e pedir a Deus que o que vier durante a semana para todos nós, que nós tenhamos sabedoria para lidar com os desafios que vier, que nós estamos com Deus. É bondoso, indulgente, compreensivo com as imperfeições dos outros. Precisamos muito trabalhar o BIP, né? A indulgência, perdão, ser caridoso, ser bondoso e entender que o outro não vai fazer o que eu quero porque eu quero. E às vezes o outro ainda não tem evolução para fazer e pensar da forma como eu penso. Não guardar ódio, ressentimento, nem desejo de vingança. A prática da caridade não é apenas material, mas também é moral. A principal caridade é moral. Nós começamos aprendendo pela material para chegar a praticar a caridade moral. Respeitar os direitos do outro como se fosse o nosso. Fazer com o outro o que eu gostaria que fizesse comigo. É humilde diante de conquistas e limitações. Entender que uma conquista que eu alcancei, ser humilde para entender que foi me dado a oportunidade de conquistar, mas não deixar a vaidade passar por cima. Reconhece as imperfeições e trabalha constantemente para corrigi-las. Esse é o verdadeiro homem de bem. Todos os dias é uma luta contra si mesmo, como contra as suas sombras. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. É dentro de nós que está as sombras, que nós precisamos ir abraçando cada uma delas, não brigar com elas, abraçar, colocar no colo e falar, até hoje você me acompanhou, mas a partir de hoje eu vou seguir um outro caminho e eu não quero, hoje, a partir de agora, não preciso de você. Você me causou dor e me ensinou muita coisa, como eu não devo ser. Quanto mais eu brigar com a minha sombra, mais parece desafios ligados a essa sombra para eu poder aprender e dissipar. Usa os bens materiais sem tornar escravo deles. Desapego. Nós temos tudo que Deus nos deu é emprestado. Então, não é nosso, é emprestado. Num certo momento, nós vamos ser convidados a retornar e vai ficar tudo aqui. Então, como se diz, caixão não tem gaveta. Então, vamos usufruir de tudo que o Deus nos dá de melhor, que Ele quer ver todo mundo bem. Com todo conforto, não é excesso, conforto. Mas não ter apego, isso é meu, e se eu não gosto, ninguém põe a mão, não. É emprestado.
Procura fazer o bem sem esperar recompensa e reconhecimento. Isso eu acho que é um dos maiores desafios. A gente fazer a caridade sem preocupar com o que nós vamos ganhar. Tudo que nós praticamos de bem, ele flui e retorna para nós. Isso não é barganha, isso é lei do universo. Tudo que você dá, volta. É um bumerangue. Se você pratica o bem, ele volta. Se você pratica o mal, ele volta. Lei de causa e efeito. Não tem como nós sairmos dela. E dentro de ser de perfeito, o verdadeiro, o homem de bem, nós todos sabemos que reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. O verdadeiro espírito nós conhecemos nossos irmãos de caminhada que luta contra si mesmo, que é um dia de cada vez, todo dia é uma luta, cada um sabe de si o tanto que luta para vencer algo que ainda está muito arraigado e que, de repente, esse homem velho aparece e fala, nossa, eu achei que tinha acabado. E ele aparece do nada, porque nós ainda mantemos ele vivo no meio de nós. E esse homem novo está fugindo, está aparecendo, o homem velho vem, aparece de uma forma que a gente assusta, parece igual um leão de uma vez. E você fala, eu achei que eu não era assim mais, mas ainda continuo ainda dessa forma. Então, essa frase, né, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, está nos mostrando o quê? É acreditar que nós vamos vencer, é mudar, trabalhar nossa conduta moral e viver os princípios que o Mestre Jesus nos ensinou. E está aí até hoje, nós estamos lutando até hoje para colocar em prática esses ensinamentos. E aí eu pergunto, quais que seriam essas características para o homem de bem? E será que eu já consigo praticar? Ou ainda preciso desenvolver? Eu deixo essa reflexão para vocês. Todo mundo consegue praticar ou ainda tem dificuldade para colocar os ensinamentos para ser um homem de bem? É uma reflexão dentro do contexto que a Amélia Rodrigues nos convida, falando sobre esse texto, esse capítulo era sábado, a repensar. Será? Hoje eu estou conseguindo colocar em prática 50%? Ou só 30%? Ou 90%? E aí vem perguntas que eu deixo para vocês. Eu tenho praticado a caridade ou apenas falado sobre ela? Primeiro eu tenho que entender o que é caridade. E verdadeiramente eu estou praticando a caridade? Eu só falo, acho bonito, falo pelo que os outros fazem, mas eu mesmo não consigo fazer. Eu julgo as pessoas pelas suas falhas? Minhas atitudes refletem os ensinamentos de Jesus? O que é mais importante para mim? A aparência religiosa ou a transformação moral? Então ela está nos chamando a repensar dentro das casas espíritas de todos os tempos religiosos. Nós estamos preocupados com a aparência, com as normas, com a organização, para que quem chega e não conhece, fala, não, que a casa tem norma, tem disciplina, porque norma é diferente de disciplina. São significados muito diferentes. Ou eu estou preocupado com a transformação de quem chega nesse tempo, que seja acolhido, que sente acolhimento, que sente amado. Porque hoje o maior desafio da espiritualidade é que as casas sejam humanas, humanitárias. Esqueci o nome dele, gente. Bassanufo criou o Hospital Espírita, o Hospital da Esperança, no plano espiritual, e ele vem trabalhando com nós encarnados, que vai lá em desdobramento, e os espíritos encarnados, espíritos que chegam lá totalmente desorientados, porque viu que se perdeu nas tarefas aqui na Terra. O livro Lírio da Paz fala desse hospital. A maior luta da espiritualidade hoje é que nós possamos tornar as casas humanas. Porque é uma pessoa que chega na casa espírita hoje e de cara ela não conhece a doutrina. Escuta aquele tanto assim, isso, ela entende que não pode fazer. E a doutrina não nos proíbe de fazer nada. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo falou isso muito claramente. E eu chego a primeira vez na casa,
escuto isso aí e falo assim, eu não tenho capacidade para ser uma tarefeira nunca, porque eu não sou nada disso. E aí vem a pergunta. Jesus falou que ele não veio por sãos, veio pelos doentes. Nós todos somos doentes. Estamos num orbe de prova e expiação, indo para a regeneração, somos todos muito doentes. Jesus fala para nós que somos todos doentes psiquiatricamente. Ele fala para psique. Então, se eu não souber, minha casa não tiver aí chega um irmão com a mediunidade aflorada e começa a fazer estudo de educação mediúnica, ele não entende nada da doutrina, ele está aprendendo. Mas precisa trabalhar a educação mediúnica também. E começa a fazer o EG. Conforme é passado, ele fala, eu não dou conta de ser médio, não pode fazer nada. Eu já escutei médios falando, eu não posso, não, aquilo ali, aqui, se eu for uma reunião mediúnica do jeito que eu sou, os irmãos manifestam vai acabar com a minha raça. Aí a gente conversa, mas não é perfeição, tá pedindo. Não, mas do jeito que fala, que não pode isso, aqui eu nada aquilo eu faço. Tá vendo, gente? Às vezes a pessoa vai ser um ótimo médium, ele não volta mais para casa. Porque faltou ali acolhimento. Olha, Jesus, todos nós somos imperfeitos, nenhum médium que é santo, não. Mas aprende a renunciar, a gente aprende a levar os pensamentos. Quem tem vício vai libertando. Mas você dá conta, você foi escolhido, vaso escolhido. Então, precisamos tornar as casas humanas menos normas. Precisa de organização, sim, mas imposições. Não torne as casas espíritas como escravidão, meio de escravizar, gente. Jesus deixa a gente livre. Vamos ser humanos e trabalhar disciplinas separadas da norma. Ser médio disciplinado, ter efeito disciplinado é uma coisa, normas impostas por nós é outra. Até que ponto essa norma fazendo bem para o pessoal para os tarefeiros da casa? Então, essa mensagem que a Amélia Rodrigues nos chama uma atenção muito grande. Jesus foi questionado pelo fariseu por ter auxiliado uma irmã no sábado. Aí eu pergunto, nós no sábado não vamos auxiliar ninguém? No domingo não vamos auxiliar ninguém? No feriado? Não. Como ele falou, meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, serve para nós. Se eles trabalham até hoje, imagina nós. Então, eu agradeço por vocês terem me ouvido, agradeço a oportunidade, que Deus abençoe vocês infinitamente. Nós é que agradecemos, Viviane, pelas reflexões que você nos apresentou nesta tarde, início de noite, acerca desse tema que, como você bem falou e como Dona Amélia nos traz, continuemos, cada um de nós, servindo na seara do Cristo, de acordo com as possibilidades que temos e as necessidades que chegam, independente se for um sábado, um domingo, à noite, qualquer dia, qualquer hora, estejamos disponíveis, estejamos preparados de mente, de coração, de mãos, para auxiliar. Claro que, como você bem disse, a doutrina não impõe nada a ninguém. Mas o que é que eu posso fazer? O que é que está no meu alcance de fazer para auxiliar aquele ou aqueles que me procuram? E aí eu me preparar para esse momento, porque possa ser que seja um sábado, possa ser que seja um domingo, possa ser que seja uma noite chuvosa e que nós estejamos atentos. Gratidão mais uma vez a você por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Gratidão pela presença de todos que sempre nos acompanham e aqueles que porventura ou aquele que está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro que estamos sempre falando de Jesus, os ensinamentos dos Espíritos, e como falamos no início,
atualmente estudando a obra Trigo de Deus, de Dona Amélia Rodrigues. Muita luz, muita paz para todos nós em nossas vidas, que tenhamos uma noite tranquila, uma semana produtiva, lembrando dos ensinamentos do Cristo, que é roteiro para todos nós. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta acerca do que foi falado pela nossa irmã Viviane, fique à vontade, ainda temos alguns minutinhos. Vamos, então, passar para o nosso irmão Antônio, para ele fazer o encerramento. Gratidão, Viviane, mais uma vez, viu? Eu que agradeço, viu, a oportunidade. Deus te abençoe sempre. Um abraço a todos. Antônio, seja bem-vindo, faça um encerramento do nosso trabalho da tarde de hoje e recebam todos o nosso abraço. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrarás um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz, e terá para sempre a minha paz. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama. É Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho, e não olhe para trás, e encontrarás um mundo mais feliz, e terás para sempre a minha paz. E encontrarás um mundo mais feliz, e terás para sempre a minha paz. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar.
ainda é tempo. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, que aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. Amai os vossos inimigos como Jesus amou. Perdoai 70 vezes 7, ele ensinou. Amai primeiramente a vós antes de amar alguém. Fazei também a caridade sem olhar a quem. Jesus é o nosso modelo de amor e humildade. Ele é o pão da vida, caminho, verdade. Ele que a todos conduz com os exemplos seus. Ele é a estrada de luz que nos leva a Deus. Amai os vossos inimigos como Jesus amou. Perdoai 70 vezes 7, ele ensinou. Amai primeiramente a vós antes de amar alguém. Fazei também a caridade sem olhar a quem. Jesus é o nosso modelo de amor e humildade. Ele é o pão da vida, caminho, verdade. Ele que a todos conduz com os exemplos seus. Ele é a estrada de luz que nos leva a Deus. É que tá dobrado, então vamos lá. Do alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia
daquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte falava o Mestre Jesus. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo pra sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratica então para sempre este amor que vem de Deus e que também te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratica então para sempre este amor que vem de Deus e que também te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Fechando. Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores. Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer.
fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, e o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, Antônio, Maria de Nazaré, continue te ajudando nessa tarefa. Assim seja. Gratidão. Deus abençoe a todos. Muita luz, muita paz para todos nós. Gratidão mais uma vez, Viviane. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês infinitamente. Boa noite, tudo bom?